sou o Feijão, eu sou aluno do ITA e eu sou um empreendedor do Que Mágico. Acho que tem algumas pessoas do time aqui. Quando o Michel me chamou para dar palestra, eu fiquei pensando o que eu tinha que transmitir para vocês, né? E aí, assim, para quem já viu um pouco do que eu falo nas palestras, eu decidi mudar um pouco e tentar transmitir mais aprendizados, assim, o que a gente errou, o que a gente acertou e o que a gente está fazendo. Porque antes, eu falava muito uma palestra de transmitir o sonho, assim. Falar, galera, a gente vai mudar a educação do país e do mundo e vamos viver num país melhor. Era mais esse o sentido da minha palestra. E hoje eu mudei tudo e quero que vocês perguntem tudo sobre todos os aspectos. Então, desde o produto, acho que se for da parte técnica, tem gente bem melhor aqui para explicar do que eu. Mas se for da parte de negócio, também podem perguntar, investimento e tudo mais. Mas só para vocês terem uma noção, o Que Mágico, que é essa empresa de educação que eu vou comentar com vocês agora, ele foi lançado em maio do ano passado. A gente passou por todos os problemas possíveis, a empresa já quase faliu, já nasceu de novo. E a gente, ano passado, já trabalhou com quase 100 mil usuários, assim, né, desses 100 mil, 11 mil pagantes. E a gente já passou aí por uma série de investimentos com Venture Capitals, que são investidores profissionais, e agora a gente está se preparando para escalar. E aí eu vou comentar e vocês vão ver como é que é. Mas antes de eu chegar nesse ponto, eu quero primeiro definir algumas coisas com vocês. A primeira coisa é, o que é empreendedorismo? Assim, empreender, para mim, eu acho que para o time do Que Mágico, quando a gente vê, estão filmando, né? Mas é a arte de você fazer muito sem ter porra nenhuma. Assim, você está lá no seu lugar, aí eu acho que o Tony, né, até anotou isso e postou no Facebook, mas você está lá, você não tem nada, você não tem gente, você não entende nada do mercado, você não tem conhecimento e você não tem dinheiro, e você tem que criar alguma coisa. Então, empreender, para mim, é a arte de você fazer muito sem ter nada. E, assim, demorou muito para eu perceber isso, né? Nem me formei no ITA ainda, e não tenho quase nenhuma experiência de mercado para tudo isso. Então, qual o papel do empreendedor? É conectar os pontos. Você começa a olhar as pessoas que estão ao seu redor, começa a olhar um pouco do mercado, começa a descobrir onde está esse conhecimento, aonde tem dinheiro e começar a conectar tudo. E a outra coisa, o que é uma startup? Acho que falaram muito bem, eu não tive a oportunidade de ver as outras palestras, mas uma startup, por sua definição, ela é uma empresa desenhada para crescer rápido, bem rápido. E o que significa isso? Significa que existem vários tipos de empresa, por exemplo. Se você abre um cabeleireiro, e um cabeleireiro que fica num bairro, ele não vai crescer rápido, ele vai atender as pessoas do bairro e ele tem a sua limitação. Mas quando a Google nasceu, ela nasceu para ser uma empresa mundial. O produto dela atingia todas as pessoas do mundo e o mercado, ele era, além de ser multibilionário, o mercado de cabeleireiros é multibilionário, mas ela era uma empresa escalável, ela conseguia atingir muita gente. O cabeleireiro, a não ser que você crie um mecanismo estilo McDonald's, de processo, você não vai conseguir criar uma empresa que seja escalável e atinja muita gente. Então, uma startup é uma empresa que vai crescer muito rápido. Vai chegar em algum lugar e vai bombar sinistro. E quais são os critérios? Isso é engraçado, porque esse final de semana eu estava com os meus investidores, e aí eu estava falando do Que Mágico, aí ele falou assim para mim, porra, Feijão, eles são cariocas, tá? Tinha um carioca que estava falando um monte de palavrão. Aí ele falou assim, porra, Feijão, sabe quando é que tu vai se transformar numa empresa, de verdade, numa companhia? Eu falei, quando? Quando ela for burra e caolha. Aí eu falei, porra, o que é burra e caolha, né? E eu não entendi nada, assim. Aí ele falou, burra, porque a empresa, ela vira processo, sabe? Ela anda sozinha, você não tem o que descobrir. No nosso caso, a gente passou muito tempo tentando descobrir para quem que a gente vende, para onde a gente vai, qual é o mercado é muito grande, qual é o nosso foco. A gente não sabia nada disso. Então, quando a empresa ela é burra e caolha, ela anda sozinha, ela cresce sozinha. E a gente tem um tempo assim para chegar nisso, e é esse estágio que a gente está chegando. Então, isso para mim é uma startup, e é isso que define quando uma startup deixa de ser startup. Quando ela passa a ser burra e caolha, né? De acordo com o meu investidor, pelo menos. E a arte de empreender. Aí eu vou contar um pouquinho da história do Que Mágico para vocês entenderem. Isso aqui é cola para mim, tá, gente? Só para vocês entenderem, não é para vocês lerem não, é só para mim. E aí, galera, antes de empreender, a gente tem que saber 3 coisas. A gente tem que saber se conhecer muito bem, qual é a nossa personalidade, se a gente está disposto a fazer isso, qual é o seu apetite ao risco,
que é um negócio muito arriscado e no Brasil as pessoas não admiram muito quem falha. No Brasil, você errar é muito ruim, diferente dos Estados Unidos. E a sua situação de vida, se ela está disposta a aguentar os trancos e barrancos do que a situação de vida lhe leva a empreender. Eu digo, personalidade cara, se tu acha que isso é para a tua vida, vai. Apetite ao risco cara, vai ter muita gente te pressionando, tu vai dormir às vezes muito travado e o negócio vai nascer. E a situação de vida cara, às vezes tu já tem muita dívida, às vezes tu tem muitos filhos, às vezes tem um monte de coisa que não dá para aguentar. Tem esposa e não sei. Tem esposa que aceita, tem esposa que não, né? Com todo respeito. E outra coisa, prepara, galera, porque vai dar muito errado mesmo. O que mágico deu muito errado várias vezes. Várias vezes. Eu vou contar algumas para vocês e aí, quando o que mágico, sabe, de todos os erros que a gente foi cometendo, e o tempo que a gente demorou para fazer ele crescer foi muito complicado. Então, isso aqui eu estou sendo pessimista agora, mas depois eu vou mostrar para vocês o lado otimista de tudo isso. Mas, olha, dá muito errado o tempo inteiro, mas está sendo a melhor experiência da minha vida. E a gente às vezes escuta muito falar do glamour do Facebook, do Twitter, da Zynga, do Groupon, do Peixe Urbano, de todas essas startups, mas, gente, tudo isso são poucos, né? Imagina quantos tentaram e não conseguiram. Quando a gente passou agora por uma rodada de Series A, que chama a Série A, que é depois do investimento anjo e semente, você chega na Série A, que é quando você está preparando para escalar, eu fui procurar no Quora, que é uma outra empresa, no Google, quantas empresas chegavam na Série A no mundo. E eu fiquei impressionado quando eu vi que menos de 1% das empresas chegavam na Série A. Menos de 1% das startups. Eu fiquei, meu Deus, assim, todo mundo... Você acessa o TechCrunch, que é aquele blog, você vê o Face, vê a Zynga, vê o Groupon, vê todo mundo e fica achando que é um mundo dos sonhos, que é muito fácil, valuations extremos, 1 bilhão, né, o Instagram, aquele Tumblr que acabou de ser adquirido pelo Yahoo, 1 bilhão, não faturava nada. E você fica, é muito fácil, é muito bom, tá todo mundo ficando bilionário aí, mas na verdade não é nada disso, sabe? É muito complicado. E esses que aparecem são os poucos que sobraram, sabe? Quantas pessoas não abandonaram a faculdade e ninguém sabe? O Mark Zuckerberg e o Bill Gates são 2, né? Mas e os outros infinitos que abandonaram e não deu em nada? Ninguém fala deles. Oi? Provavelmente estão fascinando, espero que não. Porque eu ainda não me formei ainda. Mas, e aí assim, é engraçado que um dos conselheiros dos nossos investidores, que eu estava ontem, que chama Beto, ele falou assim, cara, para você entrar numa guerra, você tem que ter certeza de que você pode vencer ela. E ele falou, e isso é para você iniciar a empreender, que se você não tiver certeza, não comece, que na primeira queda você vai cair. E aí agora falando de sonho. Assim, na verdade, como eu estava nesse evento, eu trouxe muitas frases deles lá. Falando de sonho, ele falou assim, cara, tu tem muita coisa para fazer, tem muito sonho para ti, por que sonhar é a coisa mais importante da nossa vida e o melhor de tudo, é de graça. Sabe, eu tenho certeza, quem sabe aonde vai estar aqui em 10 anos? Alguém sabe assim dizer, cara, em 10 anos eu quero ter feito isso? Em 5 anos? Em 1 ano? Poucas pessoas se perguntam isso, entende? Em 50 anos. Tem poucas pessoas se perguntam, poucas pessoas determinam o tamanho de um sonho e falam, eu vou chegar aqui, não sei como, mas eu vou dar um jeito. Eu vou atirar na lua e no mínimo vou cair na terra. Então, cara, sonhar é de graça. Vamos sonhar e vamos tentar dar um jeito de realizar o nosso sonho. E essas 2 frases, elas me nortearam muito. Essa aqui é do Beto Sicupira e essa aqui é do Fábio Barbosa. Que é sonhar grande ou sonhar pequeno dá o mesmo trabalho. Então, cara, se dá o mesmo trabalho, para que tu vai sonhar pequeno? Por que tu vai achar que tu não consegue fazer alguma coisa se tu pode sonhar muito grande? Sabe? Eu fiquei, quando eu li essa frase, eu fiquei, meu Deus. E a outra frase é, sonhe grande, comece pequeno e ande rápido. Porque essa frase aqui te dá um sentido de que tu vai voar e que tudo vai dar certo. E essa aqui é mais pé no chão. Essa aqui fala, sonha grande, faz o que esse maluco disse para tu fazer, mas começa pequenininho e corre, cara, senão vão te pegar. Vão te pegar. Que se o sonho for bom e a oportunidade for boa, vai aparecer muita gente e vão te pegar. Então, a ideia é ser o melhor, correr o mais rápido possível. Então, um outro sócio desse cara que falou isso também fala, não tem segredo, gente. É sonhar grande, ter muito brilho no olho, que é brilho no olho, é paixão,
seja, ser apaixonado por aquilo que faz e vontade, sabe? Cara, eu quero fazer. Como? Não sei, vou dar um jeito. Sonho grande, brilho no olho e vontade. Essas frases foram me norteando e eu fui começando todo que é mágico com um monte de gente que hoje está lá e que estava antes. Então, tentar ser o melhor em tudo que faz, né? Então, no que é mágico, a gente tem um sonho bem grande. A gente tem um sonho que os 45.364.270 jovens estudantes do Brasil tenham acesso à mesma oportunidade de educação que a gente teve. Sabe, vocês estão aqui. A gente tem esse sonho. Que todo mundo seja tratado de maneira igual. A gente tem um sonho de que não se discutam mais rankings internacionais de educação. A gente tem um sonho de que a gente não precise dizer que o Brasil é 88 de 127, ou que o Brasil é abaixo da média, ou que o Uruguai está na nossa frente, a Argentina e tudo mais. A gente tem um sonho de que o mundo inteiro possa ser igual, sabe? E todo mundo tem acesso à mesma oportunidade de educação. E a gente começou bem pequeno, como aquela outra frase disse, né? A gente sonhou gigante e começou bem pequeno. E o nosso primeiro nome era o mais lindo do mundo no início, sabe? Era Aulas do Vaca. Era para ser engraçado, gente. No início era. Mas o Vaca era o meu companheiro de quarto lá no ITA. Eu falava, cara, quando eu olhei para ele, eu falei assim, cara, olha o teu apelido, cara. Todo mundo vai adorar esse nome. Bom estrategista de marketing, né? Eu falei, cara, todo mundo vai adorar. Vamos colocar uma vaca do lado, chamar de Aulas do Vaca, que o Brasil inteiro vai acessar. Não deu em nada, assim. Deu uma semana, 2 semanas, a gente mudou o nome e ninguém acessou. Mas o que eu queria mostrar para vocês com esse comércio pequeno? Que a gente começou. Esse site foi colocado online em 3 dias. A gente fez 3 vídeos, colocou online e começou. 3 dias, sem saber o que ia acontecer. A gente não tinha dinheiro, a gente não tinha time e a gente não tinha produto. Na verdade, tinha R$2.000 que eu tinha na minha conta, que eu estava juntando para fazer uma viagem que o pessoal do ITA sempre faz no 4º ano, e eu gastei o dinheiro e não fui para a viagem. Meus amigos, o Matheus também, o Vaca também. Então, a gente não tinha dinheiro, mas a gente deu um jeito. R$2.000 você junta de alguma maneira, pede emprestado, assim vai. A gente não tinha time. Então a gente foi, ligou para 2, 3 caras lá, a gente convenceu, né? Tem que ter um papo bom no início. A gente convenceu a galera a pedir demissão do Peixe Urbano lá, que eram 2 amigos nossos, para vir trabalhar com a gente de graça. Imagina. Cara, pô, tô aqui no Peixe Urbano, estágio bom, e tu quer que eu vá trabalhar contigo de graça? Eu falei, Aí deu assim, aí tudo pela experiência e pelo sonho, né? Aí eu me lembro que demorou 1 mês, assim, para eu e o Matheus falar, os caras pediram demissão e foram, entende? E a outra coisa é o produto. Cara, a gente tinha um produto, sabe? A gente tinha muito orgulho disso. Minha namorada que está ali, que eu diga. Estava chegando, eu falava para ela, essa é a coisa mais linda do mundo. Ela, não é. E eu, Não, não é. Olha essa vaca aqui, pô. E aí a gente andou rápido, né? Comece pequeno e ande rápido. Isso aqui parece andar rápido. Isso aqui era outra coisa linda, gente. Eu gastei R$500 por essa logo aqui. São 8 quadrados, né? Eu achava o logo mais lindo, cara. 8 quadrados. Quando eu falei para o nosso designer de hoje, eu falei, cara, olha essa logo, que logo linda. Ele olhou assim, tu tá na década de 80, ele é do Recife. Eu sou cearense, né? Tu tá na década de 80, isso aqui ninguém faz mais hoje, não. Essa sombra aqui, eu achava lindo, ó, coisa do PowerPoint, esse negócio branco aqui. Vai indo assim, eu achava lindo. Esses quadrados aqui, eu falei, tem um monte de vídeo aqui e tal. Então, nesse tempo aí, quando a gente criou isso, eu falei, cara, tem que ir mais rápido, tá indo muito devagar. E aí você procura os seus primeiros investidores ou você dá um jeito de monetizar no início. Como eu não tinha tanta experiência, eu achava que era por investidores. Hoje eu acho que quanto menos investidores, melhor. E aí a gente começou buscando os 3 Fs, né, que é o estágio anterior ao investidor anjo, que são Friends, Fools and Families, né, amigo, idiotas e a família. E aí a gente arranjou, na verdade ela investiu com essa consciência, a Cláudia, né, que era a nossa primeira investidora, e eu me lembro que eu liguei para ela, contei a ideia, e aí 1 mês depois eu liguei assim, depois eu percebi que a ideia estava muito ruim naquele momento, aí eu liguei para ela e falei, Cláudia, por que tu investiu? Ela, sei lá, a ideia era uma bosta assim, mas eu acreditava no que tu ia dar um jeito e no que tu estava falando. Então eu falei, caraca, ela acreditava que eu ia dar um jeito. Aí eu fui lá, vou dar um jeito então, se preocupe não. Você não vai perder o seu dinheiro. E ela já fez muito dinheiro no que é mágico, assim. O que ela colocou, ela ganhou múltiplos gigantes. Mas o que acontece? Aqui a gente está testando o produto de novo, está melhorando ele.
E a gente buscou as primeiras exposições, que foi uma coisa boa naquele momento, e hoje a gente vê como uma coisa ruim, aparecer muito na mídia. A gente saiu capa da Veja, Jornal da Globo, saiu num monte de coisa assim. Mas naquela época era bom. Hoje a gente viu que foi uma das piores coisas que a gente fez. E a gente começou a andar rápido. Caraca. Começou a andar bem rápido. Obrigado aí pelo tempo, senão não estava nem me ligando. A gente começou a andar bem rápido, a gente fez um lançamento, a gente pegou esses 100 mil usuários, conseguiu os primeiros clientes, isso ano passado, e começou a definir os primeiros processos. E aí a empresa começou a ir. E hoje a gente diz que está andando bem rápido, né? Tipo, tentando acelerar o máximo possível. E aqui vocês podem ver algumas telas. A gente conseguiu investimento bem grande agora, de alguns milhões. A gente está refinando o produto, tem um time muito experiente, está se preparando para escalar. Um grande erro que a gente cometeu é que a gente não construiu o produto com o cliente no início. A gente hoje constrói dentro do cliente, assim, descobre conversando com quem está usando. Então, a gente hoje tem uma empresa de educação que ela foca em trazer eficiência para o aprendizado. O que é isso? É fazer as pessoas aprenderem melhor, mais rápido. É entender como que as pessoas aprendem e permitir que cada um aprenda da sua maneira. Algumas pessoas... Tem gente que aprende na palestra, tem gente que não. Eu não consigo prestar atenção. Tenho um déficit de atenção grande que eu não presto atenção em nada. Assim. Eu tenho um problema muito grande. Tipo, a galera que senta do meu lado no que mágico, se eu não estiver escutando música, eu estou cutucando, batendo ou então gritando. Não é não? O tempo inteiro. Então, assim, a gente mostra para o professor. Imagina o professor entrar na sala de aula e saber que aquele aluno ali demorou 10 minutos a mais do que aquele. Imagina o professor saber que aquele tem dificuldade e que aquele dali pode ajudar aquele. Imagina o software começar a entender isso e começar a sugerir para cada aluno a maneira que ele melhor aprende, no caminho que ele melhor aprende. A gente está querendo caminhar para isso. Ele vai se adaptando a cada pessoa. Esse é o sonho. Inteligência artificial dentro do software. Esse caminhozinho aqui vai se adaptando. É que nem a Google. A Google coleta dados e te joga propaganda. A gente quer coletar dados e te jogar o aprendizado adaptado a cada um. E assim, agora um pouco eu vou acelerar, que meu tempo ali já está acabando. Galera, acho que eu falei demais. Mas o time, gente. Agora vamos falar dos aprendizados que teve aí nessa caminhada. Primeira coisa, buscar pessoas melhores do que você. Sempre. Não tem porquê, gente, você pegar alguém que é pior, você quer ser o chefão. Bom é você ter um cara lá dentro que te diz não e diz que está errado. A gente tem um que manda um monte de gente ir a merda o tempo inteiro, mas as coisas funcionam. Pessoas com habilidades que você não tem. Se conhecer muito bem é essencial, assim. Você tem que saber no que você é ruim, no que você é bom, para juntar pessoas ruins ao seu redor e fazer caminhar. E para não esquecer, isso o Beto falou na reunião ontem. Eu não acredito, ele fala gritando sempre. Eu não acredito em estrelas espetaculares. Eu acredito em times espetaculares. Caraca, quando ele falou isso, eu anotei. Cara, o time tem que ser espetacular. Não são as pessoas que vão fazer. Não é um cara, uma estrela que vai fazer a diferença. É o time. É todo mundo junto. E ele gritou ainda. Eu não acredito em mercado, eu acredito em pessoas. Ou seja, não importa nem o segmento. Não importa se é RP, é mercado corporativo, educação, não importa. O que importa são as pessoas que estão lá dentro. Investidores investem em pessoas. E a gente tem muito orgulho lá do nosso time. E outra frase que falaram lá é: cada dia que passa, eu me impressiono mais com a capacidade exponencial que gente boa tem. Isso me arrepiou quando ele falou isso. Gente boa. Capacidade exponencial. Os caras são capazes de transformar o mundo. Fenomenal. A gente se preocupa muito mais com o will, que é a vontade de ser, do que o skill, que é a experiência que tem. E, além de ter um time fenomenal, a gente buscou investidores fenomenais. Os melhores do mercado de educação e os melhores do mercado de tecnologia. Depois eu entro em detalhes. Sociedade. Cara, a gente errou muito e aprendeu muito sobre sociedade também. O ponto principal em qualquer sociedade é ter confiança, respeito e admiração entre si. Se não tem um desses, está fora. Não funciona, vai dar problema. E os nossos aprendizados esses sócios têm que compartilhar do mesmo sonho. O segredo é não ter segredo. Cara, se tiver segredo, vai dar problema. Vai dar muito problema, em vários aspectos. E cada um com o seu espaço e fazendo do seu jeito. Tudo isso aqui é questão de respeito, gente. E funciona. Sabe? Juridicamente, depois a gente pode entrar em detalhes, mas juridicamente é outra coisa. Você não pode ter um sócio antes de você acertar tudo juridicamente. Porque vai dar problema. Se mexeu com dinheiro, tu não tem certeza de qual é o perfil do cara, vai dar muito problema, muito problema.
Então tem que escolher muito bem, tem que ter certeza muito de sociedade. Cultura. Desde o início, colocar na parede quais são os valores primordiais que aquela empresa acredita. Assim, algumas pessoas acreditam nessas empresas, nesses valores. Se a empresa tem esses valores, coloca na parede. Até hoje a gente não tem na parede. Não é engraçado? Então, tudo é aprendizado. Então, paixão. O cara tem que ser apaixonado pelo que ele está fazendo. Não importa o que seja, ele vai fazer isso com perfeição. Se ele é apaixonado por educação, ele está lá dentro. Pensar grande. Cara, a gente tem que ter gente lá dentro que está sonhando o mais alto possível para dar um jeito de fazer tudo acontecer. Obsessão por resultado. O cara quer dar o melhor de si. Ele não sabe como ele vai fazer aquilo, mas ele vai dar um jeito e vai fazer muito rápido. Ele é obsessivo por isso. E meritocracia. Não importa se o cara é chefe, se o cara é estagiário, mas se o cara for bom, ele vai bombar junto e virar sócio junto. Aí ontem eu tive uma palestra com o Capitão Nascimento lá do BOP. Muito engraçado, cara. Depois lá no que mais, depois tem até um vídeo. E aí eu falei, cara, vou anotar isso e vou levar lá. Ele é muito, gente, fenomenal, assim. O Capitão Nascimento, na verdade, o nome dele não é Capitão Nascimento, né? O nome é o cara real. E aí ele falou assim, a regra vitoriosa do BOP é, primeiro, determinar o objetivo. Se você não seta o objetivo, você não tem uma missão. Se você não tem uma missão, você não sabe para onde vai. Se você não tem um objetivo, você não sabe para onde vai. A gente cometeu esse erro infinitas vezes no Que é Mágico, infinitas. A gente fazia coisas sem saber para onde estava indo, e as coisas iam dando errado. 2, planejar. Depois que você determinou o objetivo, você planeja. Se você planeja, você vai ter estratégia e tática para cada uma delas. E é simples, né? Quando eu olhei, eu falei, cara, não acredito que eu nunca pratiquei isso. Sinistro. 3, preparar a equipe. Vamos todo mundo junto. Mobilizar lá, mostra, galera, é isso daqui, vamos lá, é guerra. Guerra mesmo. 4, executar o plano. Tem que ter disciplina. Sabe, todo mundo saber qual é o plano e seguir junto na disciplina. E avaliar os resultados, coisa que a gente ainda não faz tão bem lá também. Mas isso daqui, depois que eu vi a palestra do BOP lá, eu falei, cara, se lá no BOP a galera funciona assim, acho que no Que é Mágico, a gente tem que passar uma tarde vendo o filme e depois só preparando como é que vai ser depois dali. Então é confirmar os resultados, corrigir eles e aprender com eles. E aí eles têm uma regra do 3M. Do lado de cada um desses tópicos tinha escrito 3M, que era máximo rendimento, máxima segurança e mínimo esforço. O cara gritava, eu falava, porra, tô fudido. Tipo, e assim, e na empresa, isso se emplaca da mesma maneira, né? Você tem que ter o máximo rendimento com o mínimo esforço possível. Ou seja, conseguir a perfeição com o menor custo, né? Tipo, você não vai gastar muito. Tá acabando aí? Ah, tá, não me assusta, pô. E aí, no fim, quando você avalia os resultados, o cara grita para todo o time do BOP. Poderia ter sido melhor. E todo mundo grita, sempre! Tipo, é muito sinistro, cara, muito sinistro. Então, é o tipo de cultura, sabe, de guerra, assim, mas todo mundo junto, vamos lá, vamos resolver. E aí a gente vai aprendendo com o tempo, né? Tipo, principalmente quando você começa muito novo, você não tem muita experiência. Daí, outra coisa, missão dada é missão cumprida, pô. Tipo assim, não tem essa, sabe? Se você estabeleceu a missão, mobilizou, todo mundo está junto, missão dada é missão cumprida. Aí os caras, eles dizem que os metas de resultado lá do BOP, eles vão sempre aumentando as metas, e as metas vão ficando cada vez mais sinistras, até que eles dão um jeito de colocar mais gente para dentro para o pessoal não morrer. Tipo, sinistro, né? Tipo, o time, eles estão lá, entrando num lugar, e eles vão botando gente para dentro quando a missão já está no nível extremo do time. Assim, as pessoas não estão mais aguentando, e para elas viverem, elas precisam de mais gente para ajudar elas. E eu achei, caraca, muito doido, né? Como é que a gente replica isso para o mundo empresarial de maneira sustentável? E sobre investimento, gente? Primeira pergunta que vão fazer é, por que esse negócio? Por que você? Né? Tem 5 coisas que sempre são analisadas pelos investidores. E eu demorei a perceber isso. A primeira vez que a gente captou investimento, a gente não captou, e eu pedi um empréstimo de 80 mil reais. A gente não captou. Deu o maior problema do mundo, assim. Perdi a reputação com quase todos os venture capitals no mercado, os investidores institucionais. Então, a primeira coisa é um time. Galera, essa é a prioridade. Não é só você. É o melhor time possível que você vai poder encontrar. Segunda coisa é o tamanho do mercado. Para conseguir investidor institucional, hoje no Brasil, se o mercado não for bilionário, cara, tá fora. Não vai conseguir investimento institucional. Ponto de dor. Isso aqui foi um outro grande erro do Que é Mágico no início. A gente criou o produto da nossa cabeça e não o produto da dor do cliente. Ponto de dor.
tem que saber qual é a dor ali que tu está resolvendo. Se o cliente pegar o teu produto, ele vai saber que aquilo ali está sendo muito bom para ele. Capital eficiente, o que é isso? O cara colocou o dinheiro, ele vê que uma pequena quantidade de dinheiro tem resultados fenomenais. E a segunda coisa é competidores. E aí, é um mercado já dominado ou é um mercado, um oceano azul? Tipo, hoje o QMágico está meio que no oceano azul, para inteligência artificial aplicada à educação e análise de dados, porque não tem ninguém. Tem 1 ou 2 concorrentes surgindo agora e são startups. Então, é um mercado gigante com muita oportunidade. E aí, eu estou falando alto, é? Ah, não, a gente não tem medo de concorrência, não. Caraca. E aí... E um livro muito bom, gente, para quem quer entender dessas coisas inteiras de investidores, chama Venture Deals. Esse livro aí é anotar e ler, que tu vai saber mais do que um investidor sobre negociação e mais do que o advogado algumas vezes. Então, a gente errou na captação, a gente não conseguiu captar. E alguns dos erros do QMágico, né? A gente não tinha pessoas e cultura. A gente já teve gente que não se adaptou e pediu para sair, assim. A gente estava errado? Não. A gente está chateado com quem saiu? Não. A gente talvez só não tenha tido um fit, só não tenha se adaptado bem. Mas isso daqui é uma coisa que está em constante aprimoração, sabe? Tem que estar na parede, tem que estar todo mundo junto, tem que estar todo mundo entendendo o que está acontecendo o tempo inteiro. A gente errou pra caraca nisso. Trabalhar muito e trabalhar pouco. A gente já chegou no nível 80, todo mundo pediu pinico rapidão e desistiu. E a gente já chegou no nível 8, em que ninguém estava trabalhando porque o nível 80 era um nível sinistro. É o meio termo, né? A gente demora para vender coisas simples. É o meio termo, está ali no meio. A gente errou isso muitas vezes, muitas vezes. Falta de meta por muito tempo. Gente, a gente passou muito tempo sem ter uma meta, a galera sabe assim. Não tem uma meta, olha, amanhã a gente vai bater isso. Próxima semana a gente vai bater isso. Próximo mês a gente vai bater isso. Não tem, sabe? A gente demorou. Estava muito no vamos que vamos. Vamos lá fazendo, vai dar certo, não sei o quê. Tipo, quando a empresa está crescendo e começa a se profissionalizar, é o estágio exatamente o que a gente está esse. Tem que ter escrito lá o próximo passo e assim como vai. Muita exposição na fase de teste. Todo mundo, o nosso nome hoje é QMágico. Todo mundo chama de quadrado mágico. Porque foi o que saiu na Veja, foi o que saiu na Globo. Todo mundo acha que a gente produz vídeo e, na verdade, a gente é uma empresa só de tecnologia. A gente só produz tecnologia aplicada à eficiência do aprendizado. Só. A gente não produz nenhum conteúdo e as pessoas não enxergam isso tão bem. Então, hoje a gente tem problema de marketing e de venda por causa disso. Só hoje a gente se preocupa com venda quando tem um produto mais estável. Ansiedade. A gente saiu lá correndo para resolver o problema sem responder várias perguntas que eram essenciais. Por exemplo, será que eu resolvo um problema direto do cliente? Cara, a gente não sabia. A gente saiu lá correndo, querendo vender antes da hora certa. Antes de saber. Aí hoje a gente tem um monte de clientes em mercados diferentes, sem entender exatamente como que a gente resolve um problema de cada um deles. A gente descobriu como é que a gente ia caminhar em 1 mês, 2 meses, assim, como é que a gente ia bombar, entende? A gente hoje tem um plano para bombar. Assim, se a gente não, sabe, se os investidores só acreditaram na gente agora nesse grande investimento de alguns milhões, porque a gente errou tanto, que os caras olham e falam, cara, esses caras erram e dão um jeito. Entende? Eles erram e eles dão um jeito de bombar. Então, assim, e a última coisa é a comunicação interna e externa. Sabe, às vezes você vai no vamos que vamos, na velocidade, e você não tem tempo nem de falar para o seu time o que está acontecendo. Por quê? Porque você quer ir muito rápido, você quer ganhar o jogo, e está indo falar com um monte de gente e você não fala. Sabe, isso aqui é básico, entende? Tipo, por quê? Sabe, às vezes eu me incomodo muito, porque às vezes eu estou mais tempo na Marginal Tietê do que em São José e em São Paulo. Assim, por quê? Porque eu estou indo falar com parceiro, com cliente, com tudo. E a comunicação externa também, que foi um grande erro, porque a gente se posicionou errado e agora a gente tem uma dificuldade muito grande de se posicionar da maneira correta. Então, galera, aprende com os erros dos outros. Copia, isso aqui é copiar, é anotar no papel e se for empreender, não fazer a mesma coisa. A gente tenta fazer isso o tempo inteiro. A gente consegue? Nem sempre. Para ouvir, tem que ser um tapa muito grande para tu escutar o cara. Isso aqui a gente já sabia, o nego fala todo dia, no QMágico, fora, só que para você escutar e executar é muito difícil. Acertos. Lançar rápido. 3 dias estava online, foi lá, deu certo, todo mundo gostou. Como a gente começou e saiu testando, isso foi muito bom. Investidor que agrega valor. Sabe aquele bootstrapping? Eu cheguei numa palestra e estavam falando de bootstrapping. Cara, só pega investidor quando tu tiver certeza que tu pode pegar o melhor. Porque o investidor, ele vai dar um jeito, já estou no último slide,
O investidor ele vai dar um jeito de... o investidor é muito importante para a tua empresa no longo prazo, principalmente se é uma startup de verdade para bater o mercado. Time, a gente acertou no equilíbrio de experiências. Por exemplo, um cara muito sênior, um cara novo, ele vai equilibrar ali no meio. Networking, cara, a gente conhece gente pra caraca, a gente chega em todo mundo. E São José dos Campos foi um bom acerto, embora a gente ainda não seja um ambiente como esse, que fomente bons exemplos e todo mundo fique junto. E aí, para concluir, já que já me cortaram aí, já acabou mesmo, para eu cortar tudo? 1 minuto? Não, menos de 30 segundos. Ah, acabou? Não? Então, e assim, qual é o segredo de tudo isso, gente? Hoje o Que é Mágico tem 21 pessoas no time, a gente ano passado tinha 3, a gente recebeu os melhores investidores de tecnologia e de educação, as melhores pessoas físicas no mercado de educação colocaram dinheiro, e hoje a gente está a ponto de bombar muito grande. O segredo é simples, não tem muito segredo. Eu pergunto isso para todo mundo, qual é o segredo? Todos os grandes empresários que eu me encontro, eu pergunto qual é o grande segredo e os caras dizem, cara, é sonhar, acreditar e achar que tu pode mudar o mundo. Sabe? Sonhar, acreditar e achar que tu pode mudar o mundo. É simples, galera. Tipo, se tu é desse jeito, tu vai levar a pancada que for, tu vai cair no chão e vai levantar mais rápido do que qualquer um. E vai subir a montanha de novo para pular tudo de novo. É assim que está sendo no Que é Mágico, é assim que foi. Me parece que é assim com todo mundo, hein? Obrigado.